Vamos lá, vamos lá. Começando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. A gente está começando mais um episódio do Tráfego Cast. Dessa vez a gente tem mais um convidado, além de especial, excepcional. Eu sou o Rodrigo, começando mais um Tráfego Cast. A gente tem aqui conosco Demetrios, se apresenta e depois o nosso convidado vai se apresentar. Tá contigo, Demetrios. Salve, salve, bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima. Tráfego Cast, um podcast sobre marketing, tráfego e performance. E hoje, como o Rodrigo falou, recebemos aqui o Matheus Brandão. Matheus, se apresenta para a galera aí, conta um pouco da sua história, como que você chegou até aqui, para a gente começar esse bate-papo aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Matheus, né? Como ele falou, tenho 28 anos. Eu atuo no mercado digital faz 3 anos. Ainda não deu 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho. Tinha terminado a faculdade na época da pandemia ali, desempregado na engenharia. Fui procurar alguma coisa na internet, acabei encontrando o tráfego pago e foi onde mais bateu ali, tipo assim, das áreas do marketing, onde mais fazia sentido. Aí eu comecei a atuar em 2021, com negócio local. Depois trabalhei numa agência para advogado durante uns 6 meses, até entrar lá no Wendel Carvalho no começo de 2022. Fiquei lá até o comecinho desse ano, bem focado lá, bastante energia lá, foi onde eu conheci o Rodrigo Demetrios. E hoje eu atuo tanto com projeto por fora, tanto com parceria trabalhando na agência da Together, na agência do Pedro Sobral. Então, esse é um pouquinho do resumo. Mas você está na Together, então. Cara, eu, Sim, eu vou, eu vou falar um negócio. Para mim, o Matheus, ele tinha mais tempo de tráfego, cara. Porque o Matheus, ele tem uma competência muito grande. Ele é muito bom no que ele faz ali. A engenharia, cara, é muito difícil alguém de engenharia não se dar bem nessa área de tráfego, né? Eu tava até conversando com um colega meu que falou, pô, tem um monte de amigo engenheiro desempregado. Eu falei, manda pro tráfego que você vai ver. Para mim, você tinha até mais tempo, Matheus. Não sabia que era 3 anos, não. Porque o Matheus, ele é muito competente nas entregas, no que ele faz, né? Ele é um cara muito bom ali, por isso que ele tá cheio de projetos de entrega. Então, animal isso daí, né, Demetrios? E aí, Mate, hoje você roda lançamento e perpétuo, né? Infoproduto, basicamente. Você tem rodado alguma coisa mais diferente disso ou não? não. Mas desde que eu entrei no Wendel, aí 2 anos e meio, mais ou menos, bem focado, só focado em infoproduto. Tanto perpétuo, Tá. tanto lançamento. Bastante E lá, variações, não só e o lá no curso. Endo você tocava o funil front-end, né? Fez 5 liberdades também, que é um investimento bem grande. E lá no funil front-end, conta pra galera aí, foi um dos principais produtos ali que você rodou, né? Era um funil onde tinha um produto muito barato, era um e-book. Quanto a gente investia lá por mês? Quanto faturava? Só para dar uma dimensão aqui para Não, a e galera. até para entender, Matheus, nessa sua carreira de 3 anos, mais ou menos, quanto você já gerenciou de tráfego, falando em reais? Nossa, eu não sei o número exato, mais de 30 milhões a última contagem que eu fiz. Acho que já deve estar batendo uns 35, 40. Entre 35 e 40 eu chutaria. Tem que até voltar a fazer essa contagem. É, eu acho que eu parei já faz um tempinho. Mas voltando ali do perpétuo do front-end no Wendel, a gente focou bastante, né? Acho que no começo de 2023 ali para colocar ali para rodar. A gente chegou a investir acho, que perto de 500, 600 mil. Como a gente buscava ali um ROAS de 3, chegou a bater 1 milhão, 1 milhão e 400, 1 milhão e meio. É, mais ou menos com essa margem de ROAS 3. Então a gente Um produto conseguia. de R$19,90, né? Diga-se de passagem ali. Então, R$500 mil por mês num produto de R$19,90 para público frio, praticamente, né? Isso é. No comecinho a gente começou utilizando algum público quente, mas depois dentro da estratégia macro não fazia sentido gastar a base com esse produto, né? A gente focou então só em escalar para público frio. A gente testou bastante o Order Bump e Upsell, que ajudava, né, um pouco nesse faturamento, mas nos 80, 85% era só nesse e-book de 19,90. Muito bom. E é um número muito expressivo, assim, fica. É bem difícil, né? Eu nunca não vi até hoje algo parecido com isso. E falando do tráfego especificamente, Omad,
teve muitas mudanças ao longo dessa campanha, desse processo todo, né? Desde quando você começou no e-book até a época que você saiu. Você fez muitas coisas diferentes, você seguiu uma estrutura específica. Como que foi essa jornada, sabe? Tipo assim, ó, comecei de um jeito, terminei de outro completamente diferente. Ou o tráfego não mudou tanto, mas o que você percebeu que mudou foi, sei lá, os order bump da vida? Como que foi isso? Tá? De quando a gente iniciou, bem lá no início, quando a gente iniciou, acho que a gente nem imaginava que ia colocar 500 mil para investir. Então a gente começou com uma estrutura bem mais reduzida, né? Como eu falei, a gente testou bastante público quente no início. Aí depois a gente começou a montar uma estrutura 99% focada para público frio. Então a estrutura era bem pautada em teste de público frio, então a gente precisava encontrar alguns públicos frios que aguentassem a escala ali para conseguir colocar os 500 mil por mês. Bastante pautada também em criativo, então a gente tinha uma média alta de criativos. Eu não vou lembrar o número exato, mas Sem depender do Wendel, né? Na época, isso é. muito, né? Tipo, tinha, Não, mas não muito, né? era raro, a cada 60 dias, acho que ele mandava uns 5 criativos. O resto era derivação de imagens de banco dele mesmo, né? Que tinha de imagens de viagem, de eventos dele. E também criava um banner, fazia vídeo, tudo montado, né? Na época sem IA, era montado com caixinha de pergunta que a gente criava e com vídeos, animações, com vídeos. A gente usava muito de viagem dele. Viagem para praia, viagem para África, viagem para Europa. Comunicava muito bem para o produto, né? A promessa do produto era você fazer R$ 1.000 em 7 dias. 20 maneiras de fazer R$ 1.000 em 7 dias. Então, comunicava muito bem com o audiovisual ali que a gente usava bastante de viagem. Você E tinha uma rotina até para esses testes? Teste de criativo, eu segui o fluxo, né? Como a gente tinha um fluxo bem encaixado ali com o time de edição. Todo criativo que chegava, eu ia subindo em campanha de teste. Subia com o melhor público frio que a gente tinha, ia subindo em ABO, ia fazendo teste. Você diria que o volume era o segredo, então? O volume de teste? Era um dos segredos? Era exatamente, acho que aprender com os anúncios que iam chegando, a gente conseguia validar, o que validava a gente devolvia para o copy, para a edição, para eles replicarem para mais formatos e derivações daquilo ali. Então, um bom vídeo que funcionava, a gente transformava em banner, um banner que funcionava, a gente transformava em carrossel, e assim ia fazendo essas variações, e o teste constante, acho que o segredo do perpétuo, né? Teste de criativo, e no nosso caso, como era muito público frio, o teste de público frio fazia muito sentido. Testar interesse, lookalike, público aberto, tipos de campanha de público ali que o Facebook nos entregava, que a nossa escala era 90% era no Eu meta. lembro que a gente ganhou alguns bônus da Meta, né, para testar SC, lembra? Isso, bastante variações ali, tipos novos, né? Sempre que surgia alguma coisa, aquela Advantage, a gente colocou bastante dinheiro nela quando surgiu também. Então, todos os tipos de tudo que aparecia, acho que era a primeira coisa que a gente testava no Wendel era lá, né? Por ter uma um volume velocidade de muito resposta. grande. E aí, cara, duas coisas que você falou que é bem importante para a galera. A primeira acho que é um desafio para todo mundo, é o expert gravar anúncio, né? E imagina, quando é pouco anúncio já é difícil, imagina num volume gigante, como o que é desse daí, né? E o que o Matheus falou do banco de imagem e tal, cara, é a melhor maneira para isso. É você ter, de repente, uma pastinha só de banco de imagens dele, que ele fez, de vídeo de viagem, principalmente viagem, do dia a dia, seja lá do que for, uma pasta só com stories. Então, tudo que ele pôs, ele pôs ali o relógio, pôs não sei o quê, pôs andando. Tem um banco de imagem e de fotos do cachorro, de tudo. Cozinhando, do cachorro, seja lá do que for. Porque isso você consegue criar para front-end, principalmente. Você consegue criar criativo sem você depender do seu expert. Um caixinha de pergunta, com um boomerang, aí põe ali o criativo e põe, porque o valor é muito baixo. Então, o nível de consciência não precisa estar tão alto, ser tão explicativo. Porque na maioria das vezes o nome do produto é autoexplicativo, como o Matheus falou. 20 maneiras de fazer R$ 1.000 em 7 dias. Ponto, acabou. Não tem o que falar, né? Você tem que atrair a pessoa com alguma mensagem ali. E outro ponto que o Matheus trouxe é nessa parte também do porquê público frio, né? Porque imagina no caso do Wendel, você está competindo com vários produtos
que são muito mais lucrativos, digamos assim, que são, entre aspas, os back-ends. Então, não faz sentido você gastar esse público oferecendo o seu front, porque por mais que você explique comunicação diferente, na cabeça da pessoa ela vai falar, cara, ele está oferecendo um de 500, o de 19,90, ah, não, vou pegar esse daqui, saca? Por mais que você ponha nivelação de consciência, etc., sempre acaba acontecendo. Então, para não fazer isso, a ideia do front-end é o quê? É pôr gente para dentro, para você aquecer e vender o back-end. Então, não faz sentido você já pegar o público que você já gastou uma grana para aquecer, para pôr um produto de R$19,90, sei lá, vai o ticket médio de R$59,90. Então, é por isso que o Matheus trouxe essas coisas, né? Então, isso daí é bem importante para quem Resumindo, trabalha com expert. resumindo, né? Contexto, né? Tudo isso é baseado no contexto que o Matheus e Exato. o time vivia lá dentro do Endo, né? Pode ser que dê para replicar em outros cenários, mas não necessariamente, né? O Matheus não. Já emendando uma pergunta, Matheus, você teve a possibilidade de fazer outros perpétuos, low ticket ou não? Provavelmente você não replicou exatamente a mesma coisa, né? Justamente por isso, né? Contexto. Eu acho que é um dos principais pilares ali na hora de fazer tráfego. Você aprende, beleza, aprendi nesse contexto. O que que eu aprendi aqui? O que que eu consigo aplicar agora nesse novo, né? Acho que esse é um dos segredos, né? Para fazer algo bem feito. É, eu, até trazendo para essa pergunta que você trouxe, eu tenho atuado hoje com perpétuo no nicho de TDAH, um nicho, obviamente, Legal. muito menor que o nicho que o Wendel atendia, mas que a gente consegue utilizar várias bases. A gente testou, ele bastante só focado em perpétuo. Então, a gente testou alguns produtos que ele tinha de 197, a gente testou, não funcionou um, testou outro, não funcionou. Assim, a gente não conseguiu escala, né? Tipo assim, não estava conseguindo passar ali de um teto de mais de R$1.000 de venda por dia. Então, 5 vendas ali. A gente batia nesse teto, começava o ROAS a baixar tanto que já não compensava. E a gente está conseguindo encaixar já faz quase um mês com e-book também. Com e-book de R$19,90, ele conseguiu encaixar já Legal. 2 order bumps. A conversão do order bump está batendo quase 80%. Ele conseguiu 2 order bump ali de, acho que um calendário, uma planilha, normalmente para e-book funciona o order bump bem simples, né? Bem barato. E agora o próximo passo é justamente a gente está encaixando o upsell, daí já aumenta o ticket, já é tentar aumentar, bater, colocar justamente aquele de 197 que a gente estava sofrendo para Aí é conseguir onde vem a vender. lucratividade, né? Nesse caso, vocês têm conseguido CPA no e-book ou vocês estão buscando nos outros produtos? Estamos ainda, a gente ainda está conseguindo CPA, nosso alvo ali é R$10. A gente vem batendo nos últimos dias em sequência 9, sempre 9 e algum quebrado, então 9,70, 9,39. Então a gente está escalando até ver, até achar esse ponto, né, de equilíbrio, o máximo que a gente vai conseguir, entendendo que é um nicho que eu não vou conseguir vender 2.000 e-books por dia, né? A gente tem essa noção. Então, a gente sabe que o teto é mais baixo, a gente vai encontrar ele, a gente ainda não encontrou, a gente está subindo. Na hora que encontrar o teto, o foco é justamente vender por trás, o back-end, né? Todos os outros produtos, ele tem uma cadeia grande de produto, em mentoria, tudo isso, então o nosso foco está nesses outros produtos. Mas a ideia é a mesma, a gente teve que adaptar algumas coisas ali do Ender, né? Que nem tudo funciona, igual você trouxe do contexto, do expert, tudo isso, né? Tipo assim, o Wendel já é uma pessoa mais magnética, né? Mesmo quem não conhece, quando você bate o olho assim, ele já é uma pessoa mais forte do que, por exemplo, esse outro. Então, a gente acaba tendo que usar outras estratégias para conseguir vender. Matheus, e cara, e quando você fala dessa parte de escala, de bater teto, como que você identifica na campanha, por exemplo, que, puta, não tá funcionando, vamos para o teste, vamos para o e-book? Como que você identifica? O que que você coloca de parâmetros ou de métricas para isso? E eu entendo que tem muito do feeling, mas falando para a galera que tá aqui, que não tem ainda esse feeling, como que você faz para identificar, opa, bateu o teto, a gente precisa ou de um novo produto ou mudar alguma outra coisa? Como que você faz essas duas partes, cara? Tá? Nesse caso, por exemplo, que a gente testou o produto de 197, a gente desenhou o funil, então a gente tinha uma ideia das métricas, construiu o funil, que a gente fala, sempre constrói o funil. Então, a gente sabia o tanto que a gente podia pagar de CPM, o tanto que eu tinha que fazer de CTR, o tanto que a página tinha que converter, o tanto que o checkout tinha que converter. Então, eu desenhava o funil e sabia onde eu estava perdendo e se eu estava perto do que eu tinha desenhado como meta ideal. Então, eu tinha bem claro esses números, eu sabia que o CTR, naquele caso, por exemplo, ele tinha que ser 1,5,
o CPM ele não ia conseguir baixar, por exemplo, de 18, então só eu tinha setado algumas coisas ali, eu tinha essa ideia. E a gente via que a gente estava colocando dinheiro e, tipo assim, sempre uma métrica acabava estourando. Então, às vezes o CPM estourava muito, a gente entendendo que o nicho e o público quente desse projeto era menor, então a gente colocava dinheiro, ele começava a subir, já começava a aumentar a frequência, por exemplo, em público quente, que era um público que a gente conseguia um bom ROAS. E daí, quando a gente tentava abrir para público frio, a conversão de página caía. Daí a gente começou a ver. E a gente, nesse caso, a gente testou bastante coisa. Testou mudar a oferta, testou mudar preço. E até por, sim, conjunto, né? Todo mundo, não é só o tráfego, decidiu parar e tentar outro rumo. Daí, nesse rumo, quando a gente foi para o e-book, a mesma coisa. Antes de começar a rodar o tráfego, eu já sentei, já olhei. Obviamente, as métricas mudaram muito, a conversão da página teve que subir muito, porque o ticket caiu 10 vezes, né? Então, eu tinha que melhorar a CTR, tinha que diminuir CPM, tinha que melhorar a Connect e conversão. Então, a gente tinha as métricas desenhadas, basicamente, né? O CTR, CPM, Connect e conversão. Então, eu sabia nas quatro onde eu estava perdendo e se eu estava perdendo, o quanto eu estava perdendo da minha métrica alvo, a ideal. Boa. Então, ou seja, a clareza do que você precisa alcançar, e aí joga, né, as campanhas ali, faz acontecer, e aí você analisa, e aí vocês tomam a decisão baseada no que está acontecendo, né? Se está muito longe do que vocês esperavam, se está próximo, se estiver próximo, o que que dá para melhorar, o que que é que está ruim, o que é que está bom, né? Ou seja, a dinâmica, né? Eu vejo o Perpétuo muito como isso, assim, é dia a dia, a parada, é otimização, né? É construído ali, né? Não adianta, tipo, já trazendo uma pergunta para você, como que você faz? Você otimiza todos os dias? Você analisa ou não? Você tem uma rotina de a quinta, segunda e Cara, quinta, eu ia ou sei perguntar lá. isso aí também, cara. Todo o perpétuo para você é otimização todo dia, cara. Você fala, cara, não. Tipo, é uma parada muito intensa, vem volume, mas é de vez em quando, né? A galera sempre pergunta sobre isso. O perpétuo tem que estar Ah, otimizando, de olho, tem que estar de olho nas métricas todo dia, para se um dia não der uma cagada. Mas e otimização, cara? é como você falou, tipo, olhar eu olho todo dia. Todo dia quando eu começo eu já abro tanto gerenciador, tanto planilha, né, que a gente acaba puxando os dados para planilha. Eu prefiro ver muita coisa por planilha, principalmente esse cruzamento dos dados de venda, então eu olho todo dia. Otimização, no início do Perpétuo, eu costumo fazer quase todo dia. Então, tipo assim, no sentido de, tipo assim, entender, esse anúncio está puxando muita verba. Esse anúncio está vendendo e não está escalado. Então, eu vou tendo que ajustar justamente para, principalmente em perpétuos pequenos, né? Tipo assim, eu não tenho R$ 200 para jogar fora. Então, qualquer R$ 200 eu tenho que remanejar rápido ali. Então, durante o dia, às vezes mais de uma vez no dia, tem que entrar e gerenciar isso. Tipo assim, o criativo e o público tá gastando no que tá trazendo ROAS. Porque muitas vezes a gente precisa do ROAS para ontem, né? Então, não consigo ficar esperando o criativo performar, o Facebook falar que está em aprendizado. Mas quando ele começa a performar, tipo assim, depois de 15, 20 dias que ele está performando e não está tendo muita variação, eu costumo otimizar duas vezes. Eu coloco, normalmente meu padrão é terça e sexta, porque segunda costuma ser um dia pior, né? Tipo assim, mais cheio de reunião, das coisas. Então eu prefiro deixar a segunda meio off para isso, então acaba ficando normalmente terça e sexta. Às vezes, outros dias, né? Às vezes tem que ser final de semana, às vezes tem que resolver um problema. E acho que é isso. Daí, tipo assim, um ponto, até falei de final de semana, é um ponto bem importante que eu vejo que tem bastante variação em alguns projetos, é justamente no final de semana. Então, tem um outro perpétuo que eu capto lead, nesse caso do perpétuo, a gente derruba bastante a verba, por exemplo, no final de semana, porque a gente sente que o CPL começa a subir e ele é muito voltado para o nicho comercial, então o pessoal acaba saindo de folga, Mas né? você cria a regra mesmo ou vai na mão, manual? Não, o foco dele é no search, na rede de pesquisa. Então a gente Ah, criou ali, joga o lance para baixo, daí ele automático. Na sexta, depois das 6, volta na segunda, acho que programado 4 ou 6 da manhã. Daí ele joga, devolve o lance, né? E performa, sim, ok. A gente tá até testando tentar derrubar menos no final de semana, para começar a testar algumas variações, mas é um ponto que em alguns nichos pode influenciar.
Ô, Mati, deixa eu te perguntar, né? Você teve a oportunidade de tocar lá um perpétuo com bastante investimento, esse daí que você comentou já é um pouco mais baixo, e um outro que você falou onde vocês testaram um produto, fizeram outro e agora tá começando a ganhar atração. O que que você observa de padrão, assim, quais são os pilares para você para que um perpétuo escale, né? E aí já te direcionando aqui, você acha que é produto, ou é preço, ou é tráfego, é a copy, é o order bump, é o funil, tudo isso, né? O quanto você dá mais de peso também, né? Tipo, sabe? Como que você enxerga isso? Tipo assim, pô, eu vou te contratar agora, Matheus, quero escalar meu perpétuo. O que que você analisa, o que que você considera que é importante para isso? Tá. Vamos por ordem. Eu acho que preço tem pouco impacto. O preço vai mudar o jeito que a gente tem que montar a estratégia. Então, se o preço é mais baixo, eu vou ter que ser mais agressivo, às vezes em às vezes até no anúncio. Normalmente, quando é mais caro, tem que ter uma linha, eu diria, mais de conteúdo, mais de conscientizar, mais de a sua distribuição tem que ser melhor de conteúdo. Então, o preço vai impactar mais, acho que esse geral da estratégia. É, eu nunca rodei, tipo, o perpétuo de R$ 1.500, por exemplo, mas eu sei que o Ladeira, por exemplo, roda, o Misha Menezes roda e vende todo dia. Então, não é o problema, não impede de vender todo dia. É, o tráfego vai ter um impacto, acho que principal da produção de conteúdo. Então, seja do Expert ou seja igual a gente fazia do Endo, de o time mesmo gerar conteúdo, precisa testar toda hora e o 80/20 do tráfego é a produção de anúncio, né? Anúncio novo toda hora, criar variação, continuar replicando o que está validado. Então, acho que é muito, muito o anúncio. Então, testar anúncio, dependendo aí, 10, 20 anúncios por semana, o máximo possível. Acho que mais rápido você vai conseguir validar os dados. A estrutura de tráfego, eu acho que ela não tem tanto peso porque a gente vai ter que adaptar cada vez num cenário diferente. Então, obviamente, se a pessoa não faz um remarketing para quem caiu na página de venda, página de captura, obviamente ela está perdendo uma margem ali de escala. Às vezes ela não está testando muito o público de interesse do Kalike, ela testou dois públicos e está para sempre naqueles ali. Obviamente, isso pode impactar o resultado. Mas eu acho que diria que um gestor de tráfego, apertador de botão, ele consegue criar 3, 4 campanhas ali. Se ele estiver testando, ele consegue fazer isso. Agora, não dizia que é o segredo, mas, tipo assim, é justamente conseguir entender o funil como um todo. Então, entender que o criativo tem que conversar com a página tem que fazer sentido, a oferta tem que ser boa no sentido de trazer vantagem para quem está comprando, né? Tipo assim, não pode ser uma coisa que ninguém tem interesse. Primeiro, que ninguém tem interesse, e segundo, que não está explicado. Acontece muito de a gente cair em umas páginas de venda, que você lê a página e não consegue entender a oferta da pessoa. Então, acho que para escalar, acho que é resolver as arestas, né? Tipo assim, tanto do tráfego, que não é tão complicado, é mais simples do que a gente pensa. E acho que ele está mais no produto do que no tráfego em si, para a gente conseguir escalar. Produto e nicho, Matheus, né? esses dois, e o criativo, cara, a comunicação do criativo tem que ser rei nessa. E, cara, até sobre o criativo que você trouxe, né? Porque quando a gente pensa ali em escala, tem escala para venda e escala para teste. E a galera vai falar, porra, beleza, 10, 20 criativos por semana, mas como que eu testo? Né? O que que eu faço para ver se o criativo foi bom ou não? E aí você, Matheus, a hora que você vai, porque você já tem o seu modelinho de performance que você só adapta de acordo com o cliente, com a demanda, com o que vem. E aí, na tua visão, cara, quando você faz teste, o que que você gosta de, falando de estrutura mesmo, de teste, que você fala, mano, essa estrutura de teste é a que eu uso, é a que eu gosto e que dá certo. E como que você define que aquele anúncio, não vou nem falar de público agora, vamos falar de anúncio, que aquele criativo foi bom para ele sair do teste, ele ir para uma escala, para você falar, pô, mantém esse time de copy, olha só, esse criativo aqui que é o foda. Então, como que é a sua estrutura de teste que você gosta de usar e de fazer, e como que você determina que um anúncio foi bom, cara? Tá? É, a estrutura, 90% das vezes eu vou usar a mesma estrutura. Uma campanha no formato ABO com um grupo.
um anúncio por grupo. E aí, um ponto importante é conseguir escolher um público para colocar, que eu coloco todos o mesmo, né, para a gente ter a mesma variável. Escolher um público que tenha tamanho, então você não vai colocar o público de visitantes na LP na maioria das vezes, você não vai colocar envolvimento muito pequeno para quem usa público quente, então tem que escolher um público médio para grande, eu diria que você tem que entender que se colocar muito anúncio ali, tem que performar. Tem que ser bom também. Tipo assim, não pode ser um público que você testou na escala e ele nunca vendeu nada e você vai colocar ali no teste. Provavelmente você não vai ajudar nenhum anúncio a vender. Então, escolher o público, vai colocar um anúncio por vez, um anúncio por grupo. Normalmente, daí vai variar da velocidade e da necessidade do meu teste. Normalmente, eu vou deixar aí 2, 3 dias no perpétuo normal, uma dias que o perpétuo já está correndo, eu não tenho desespero em achar novos anúncios para escala, para nada. Normalmente, eu vou deixar 3 dias, eu diria. Não vou falar nem dois, eu vou colocar 3 dias. E daí, quando eu vou analisar eles, o primeiro ponto que a gente já, obviamente, vai cortar é se o meu CPA, eu estou buscando um CPA de 30, tem anúncio com 80, 90. Esses anúncios vão ser cortados negativamente, né? Eles vão ser arrancados da campanha. E também é importante trazer para o copy, para a edição, esses muito fora da curva para mal, né? Tipo assim, ruins. Então, alguma coisa ali não fez sentido naquele anúncio, seja o gancho, seja a edição, tem que tentar entender padrões neles. Depois, obviamente, tem aqueles muito bons, que nem o caso que eu trouxe um CPA de 30. Um aluno está com um CPA de 8, ele vai ser jogado para a escala o mais rápido possível, porque ele mostrou que tem margem para crescimento. E acho que o principal detalhe, aí é muito de feeling também, você tem algumas métricas que eu olho, mas alguma parte é de feeling. Primeiro, se ele é um anúncio que eu sei que ele é replicado de um anúncio que já foi validado, às vezes eu dou margem para ele, então se ele, no meu caso, eu estou dando de exemplo, se ele tiver com CPA de 35, às vezes eu vou deixar testar ele em alguma campanha específica, talvez eu não jogue ele na estrutura inteira, mas o CPA de 35 talvez, para um anúncio que eu acho que ele vai performar, talvez funcione. E depois, outro que é bom para cortar também é o CTR. Porque às vezes, de anúncio, a gente olha, tem anúncio, por exemplo, que você está testando o mesmo público, no mesmo tudo. A gente já aconteceu isso lá no Wendel, testando. Tipo assim, de um anúncio, simplesmente ele está com CTR de 2,5, só que o CPM dele, não sei por que, está no dobro do restante dos criativos. É tipo assim, o problema nesse criativo não foi ele em si, foi alguma coisa com o público. Tá, então, e nesses casos eu também levo ele para a campanha de escala, vou colocando ele em uma ou duas campanhas, eu não vou colocar ele nas 10, por exemplo, que eu tiver de escala, mas é o CTR. Então, daí depois pode tentar olhar depois como métricas, talvez visualização de vídeo, 25, 50, teste. Às vezes até a conversão do anúncio, tem anúncio que tem pouco clique, mas converte muito na página de venda. Então, às vezes ele está conversando muito bem com a página de venda, mas ele não está tão chamativo no início, se for um vídeo, por exemplo. Então, são bastante variáveis, mas o de corte é o CPA e depois CTR. Acho que é os dois principais. É o que a gente mais considera mesmo para anúncio, né? Ô, Mate, e hoje teve uma pessoa que me chamou, né? E me falou, e abriu as campanhas dele e falou: Demetrios, o que que você faria primeiro aqui, né? Aí ele mostrou lá os resultados e tal. Aí você normalmente você mexe primeiro no orçamento, você pausa conjunto, pausa anúncio, sabe? Você tem algum padrão ou não? É muito situacional mesmo. Tipo, tô olhando aqui, óbvio, aqueles outliers onde o CPA necessário é 30, tá 100, beleza, ali você já mata, né? A campanha, provavelmente, né? Ou não? Como que é esse processo? Tem algo primeiro que você faz ou é muito ongoing ali? Não, normalmente eu vou como o anúncio eu acho que tem mais impacto do que o restante. A não ser que tenha coisas muito fora da curva, igual você trouxe. Tipo, a pessoa está usando um público errado, que não faz sentido nenhum com o nicho. Eu vou lá e provei. Se tiver com CPA alto, eu já vou cortar. Mas normalmente eu vou no anúncio porque o que a gente tem conversado, né? É o que tem mais impacto. Então, às vezes a pessoa só não está otimizando mesmo, ela só não está colocando os anúncios certos, distribuindo da forma certa nas campanhas. É, Uhum, Às vezes até, nossa, eu tenho visto de problema, tipo assim, de conta que eu pego, o pessoal não coloca formato dos vídeos certo, não coloca, não preenche, sabe? O Facebook te dá, o Google também te dá a opção de você colocar título, descrição, colocar tudo, o pessoal não usa, sabe? Tipo assim, não usa de forma inteligente, testa uhum. variação, testa mais de um título, mais de um texto. Então, tudo isso impacta.
que na parte de anúncio é isso. E, obviamente, olhar cada anúncio. Tem anúncio que vai estar com CTR bom, ruim. A gente vai cortando. E daí eu vou subindo para campanha, normalmente. Então, se eu ver que tem uma campanha horrível, eu vou cortar e já tentar trazer outra em cima do que está funcionando. Então, se, igual eu falei, tipo, normalmente o público frio é mais fácil fazer isso. O público quente eu tenho uma limitação, né? Eu chego num ponto ali que mesmo o público grande, eu não Tem tenho o mais jeito de teto. criar Tem o público teto. quente. Agora, o público frio é infinito. Dá para você testar qualquer tipo de interesse, qualquer lookalike. Obviamente, você vai dos que fazem mais sentido, você vai do lookalike do comprador, lookalike de quem caiu na página, lookalike de checkout. E vai subindo, né? Tipo Uhum, assim, até um lookalike de envolvimento 365, por exemplo. Mas normalmente é isso: anúncio, público e depois, em último ponto, campanha. Mas uhum. se a pessoa estiver usando campanha de conversão com o pixel certo, tudo certo, normalmente a estrutura dela vai estar com problema no fundo aqui, né? Justamente no funil. E tem que, na hora de otimizar anúncio, uma coisa também que eu vi esses tempos a galera bastante, tem uma pessoa até que eu estava atendendo, que acontece? A galera vai, vou otimizar anúncio. O pessoal só olha o CPA e plau, passa o facão. E aí tem um anúncio que, por exemplo, ele tá, sei lá, cara, 5% acima do CPA ideal. Só que ele equivale a 60% das vendas. E a galera não cria balança. Então, tipo assim, cara, eu vou olhar o CPA? Óbvio que eu vou, porque no fim das contas o dinheiro que sai do bolso do cara é o que importa, do seu cliente é o que importa. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter escala e você tem que entender qual o percentual que eu topo pagar a mais, desde que eu traga uma escala gigante, eu entenda no modelo de negócio que está fortalecendo lá no fim, né? Não simplesmente sair cortando igual um maluco, olhando só o CPA. Ah, CPA é 30. Quem tiver R$ 31, eu vou cortar. E aí representa 60% da escala. Aí sua escala começa a fazer assim, você não consegue voltar e o cliente te manda embora. Você fala, pô, mas eu não gastei o dinheiro que você pediu. Mas você também não trouxe as vendas que eu queria. Aí lascou. Eu acho que a pessoa fica muito mais feliz com as vendas. Então, isso que você trouxe da maneira de otimização, às vezes a galera leva muito ao pé da letra, mas você tem que ter todo um contexto em cima da otimização também que você faz, né, Matheus? Você olha pela sua estrutura que você trouxe de campanha, você vai olhando ali, pô, como que eu consigo compensar um anúncio que dá Uhum. escala, mas que tem um CPA maior, por um que não dá um CPA maior, só que eu consigo, né, olhar o contexto inteiro de negócio, né? Eu vou até uma história que aconteceu semana passada aqui no Perpétuo. Isso que eu falei que a gente capta lead e derruba a verba no final de semana. Que eu peguei ele deve faz mais ou menos um mês e pouquinho. E ele roda, 90% dele é search. Ele é bem forte. Foi uma das contas que eu mais vi que gastou em search. Eles têm 6 milhões de histórico em search. Tem bastante histórico. Então, seja, e daí você pega o gestor antigo, ele criou a campanha principal deles, que gasta uns 60% da verba total tem uma campanha. Ela tem 350 palavras-chave ativas no grupo de anúncios. Daí eu não mexi, tipo assim, eu até com medo, né? Falei, vamos criar campanhas novas e não vamos mexer. Eu tava conversando com. Ele é até especialista em Google Search na semana passada. Ele fala, tipo assim, ele tava falando justamente isso, pelo amor de Deus. Você não pausa essa campanha porque é contra todas as regras do Google, mas o Google aprendeu a funcionar daquele jeito, entendeu? E se eu matar aquela campanha, o cliente vai perder 60% dos leads que ele tem e eu vou ser demitido no outro dia, né? Tipo E aí assim. você ia fazer história, né? Aí você ia É, fazer história e ferrou, né, mano? e demissão mais rápida do Brasil. Ô, Mate, e nessa linha, mano, quais são os erros mais comuns que você vê aí? Você entra numa conta, você olha lá, analisa e fala: caramba, mano, não acredito que a galera fez desse jeito, ou é uma parada que eu não faria desse jeito nenhum, sabe? Tipo assim, pode ser um erro grotesco, mas eu acho que tem tantos outros caminhos que esse estaria lá no final, sei lá. Tipo, sabe, o que que você observa de erro comum? E fala, se você puder contar alguma coisa que já aconteceu com você também. Nossa, erro. Nossa, essa conta de search ela tem erro para todo lado, assim, desse tipo. Ela gastou bastante dinheiro, acho que a conta foi ficando inteligente, o pessoal foi deixando. Tipo assim, eles misturam palavra-chave de concorrente com de marca. Tipo assim, Nossa. tanto o branding dele, tanto o concorrente, ele bota o nome do concorrente, vai tudo junto. É, Fica muito Nossa, isso é misturado, coisa sabe? simples, né? Isso é muito Rapaz, A simples. teoria é isso aí simples, virou um né? Frankenstein, virou um Frankenstein. E outra, tem concorrente que tem acordos de cavalheiro para pausar. Aí imagina, você vai ter que ir É, lá e pausar. Nossa, cara.
confusão, né? Virou um Mas Frankenstein, cara, isso daí. em campanha, tipo assim, em perpétuo, um problema, ele é recorrente. Tipo assim, isso você vai encontrar em qualquer tamanho de conta, até em conta grande. O pessoal coloca um público nas campanhas, tipo assim, igual eu falei, esse tem do Google, eles têm no Search, no Facebook também um pouquinho ali. Eles testavam uma campanha de frio, colocou um interesse e deixou rodar para sempre. Tipo assim, a conta rodou desde sempre com um interesse. Tipo, nunca foi Nossa. testado um segundo interesse, outros lookalikes, sabe? Tipo assim, a campanha tem 10 lookalikes pausados. Não, testou um interesse ali, juntou tudo, tacou tudo junto, e você não sabe nem qual interesse que funcionou, porque colocou interesse que aponta para a esquerda e para a direita. Misturado. Daí, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz foi criar outros dois grupos, dividindo no que fazia sentido, né? Em grupos que faziam sentido, para justamente conseguir resolver Entender, né? isso. Tipo, beleza, isso funciona, isso não, né? Para conseguir validar, né? Tipo, acho que a coisa mais importante num perpétuo é você validar. E quando fala validar, é tanto para bem, tanto para mal. Tipo assim, validar, tipo assim, tirar Isso é uma resposta. importante, mano. É tão bom você saber o que funciona como o que não funciona, né? Não, É, principalmente, cara, é igual o pessoal fala. Quem você contrataria? Um gestor de tráfego que nunca errou ou um gestor de tráfego que já errou com 100 milhões? Eu contrataria o que já errou. Por quê? Porque se o cara já errou, hoje ele é bom, ele já errou, ele sabe o que não fazer. O cara que nunca errou, fala, cara, acho que a vez dele errar vai ser comigo. E o cara, né, tipo, o cara nunca errou. Então ele não aprendeu, na real. Então Uhum. isso aí não é tem bem. jeito de não errar, né? Não tem, Você cara. trabalhando com tráfego é tão detalhezinho que você vai errar, você vai colocar uma página errada uma vez na vida, você vai colocar um público ali, duplicar uma campanha, não olhar alguma coisa e Trocar a foto do É, achar que é expert. quente e é frio, é. eu errei essa semana, eu fui duplicar 4 campanhas antigas, vamos testar a campanha antiga do cliente que estava funcionando e que eu não estava usando agora, né? Eu fui, dupliquei, eu tenho certeza que eu troquei a conversão personalizada para trocar para a nova que a gente está usando agora, né? Publiquei, outra pessoa viu e falou, uai, você não colocou a conversão certa? Aí foi lá, não tinha gastado uns R$ 50 ainda. Então, tipo assim, foi essa semana, acho que ontem. Eu já tinha errado, tipo assim, na pressa ali, se eu dupliquei a campanha, cliquei, acho que tinha trocado só de Uhum, grupo, sabe? Não tinha selecionado todos os grupos e publiquei a uhum. campanha. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. E eu acho que o importante é revisitar, né? Então, tipo assim, posta a campanha, por exemplo, vai rodar a campanha de lembrete. Depois volta na campanha e entra nela, tipo assim, olha o anúncio, vê se o anúncio tá, a Olha arte de do anúncio novo tá tudo, certa. é. Clica na URL, vê se ela Programação. tá levando, se carrega a URL. Então, acho que é testar o fluxo. E eu gosto de testar mais de uma vez, no sentido de eu subo a campanha, vou fazer outra coisa e depois volto. Porque senão você tá com o olhar É. viciado, às vezes você passa, acha que tá certo, erra dia. Tipo assim, quantas vezes eu já errei dia de campanha, de pausar a campanha em dia errado. Eu já fiz isso no Ender, de esquecer de pausar a campanha Olha, na época você não de falou pra gente, né? repescagem. Falei, de Ô, repescagem do lançamento. Você esquece, você não coloca a data de término, ela fica teve uma escondida vez no lá. Wendel lá que eu tive que justificar que gastaram 1 milhão a mais, então. Foi você? Não, aí foi outras pessoas, Rapaz, né? 1 milhão a mais aí é o seguinte, cara, larga a mão do tráfego, vai fazer qualquer outra coisa, cara. 1 milhão a mais é prejuízo, é muito prejuízo, tá O doido. meu medo é rodar display. Display, eu fico com medo de gastar uns É, 30 mil a mais sem olhar. É, porque, display é cara, fácil. Google é o seguinte, eles põem aquele percentual que eles podem passar. E display, velho, é assim, né? Para não ter resultado. Display você rodou sem resultado, acabou, não tem o que fazer. Então errou ali a mão, já era. Matheus, e falando nisso, cara, você trouxe de display, de Google, falando de search, a estrutura, quando você pensa em estrutura, eu imagino que você já tem uma estrutura meio pronta na tua cabeça e você adapta de acordo com o cliente. Muita gente fala do Meta e tal, mas pensando em Google, cara, o que que você vê de estrutura ou de melhores práticas falando em Google para perpétuo, né? Para fazer ali um perpétuo, para estar vendendo todo dia e tal. Você pensa, cara, search eu já começo, é essencial, display eu faço em cima de um remarketing, aí eu crio, sei lá, campanha de teste em YouTube de uma maneira, crio campanha de escala em outra. Como que você vê para Google, cara, essa parte
do Perpétuo? Você acha Tá. que a pessoa tem que estar com o canal ativo ou não? O que que você vê, mano? Aonde ela produz conteúdo vai impactar bastante, por exemplo, né, entre Meta, Instagram e YouTube. Se ela não produz nada no YouTube, vai ficar mais difícil, principalmente se você quer público quente, né? Porque ela não vai ter público quente lá na plataforma. Então, pode ser um problema. E no YouTube, a estrutura que eu monto é meio similar ao Meta, obviamente, tá? Eu não consigo fazer tudo igual. Mas principalmente a de teste, né? Que eu não consigo criar ali no formato ABO, então eu não consigo fazer essa quebra tão perfeita no YouTube. Então, depende do YouTube daí de teste de anúncio, eu vou testar de dois jeitos. Se eu precisar isolar muito, eu vou criar uma campanha para cada anúncio. Não é o jeito que eu gosto, eu não gosto nem da estrutura do jeito que fica visualmente ali, mas às vezes é necessário. Ou também a gente joga tudo dentro da mesma campanha e depois, a partir do momento que eu já vou validando, eu já vou tirando para forçar ele a gastar a verba nos que não gastou. Então, se ele gastou muito e não vendeu, eu pauso, ele morre ali. Se ele está vendendo, eu tiro ele dali também, eu pauso, para ele continuar gastando no restante. Search, eu acho que é obrigatório o search rodar, principalmente para o nome da pessoa, né, para o nome do curso. Então, todos esses termos relacionados ao branding da marca ali. E eu diria, tipo assim, tem umas palavras bem fundo de funil, e cada nicho vai depender da sua. Eu também acho que é bastante importante. Então, tem produto que ele resolve aquela dor em específico. Então, você tem um curso que vende especificamente uma dor da gestante, talvez seja bastante importante você já comprar aquelas palavras-chave fundo de funil. Eu não abriria de início se você não tem verba pro topo, né? Tipo assim, é mais difícil. Mas o fundo de funil brand é importante. E e daí o problema, eu diria, do display muita gente, a produção do anúncio. Tem muita gente que reclama tipo assim, de ter que criar as variações para o display, sabe? Mesmo a gente conseguindo usar o responsivo ali, que são dois formatos, e resolve muito já. Tipo assim, 90% das pessoas acho que usam só o responsivo. Eu sinto dificuldade do pessoal em criar as artes para lá. Mas ele funciona bastante também. Eu diria para remarketing, tem alguns produtos que conseguem funcionar até para um público mais quente ali. Então, um envolvimento bem recente, alguma base de lead, alguma base de comprador de outro produto, pode ser que funcione. Só, obviamente, o cuidado ali, igual a gente falou, para a verba, né? Tipo assim, no display, para ele gastar e não vender nada, 2 segundos, 2 final de semana que você não olha a campanha, já é. É. Ô, Mati, você, querendo ou não, tá recente, né? Você começou ali em 2021, 22, né? No tráfego. Hoje, você recomendaria para alguém que está iniciando na carreira começar pelo perpétuo ou não, lançamento? Você acredita que o cara tem um potencial maior de aprender? Ou você acha que não tem diferença do ponto de vista de tráfego? Como que você enxerga isso? O que você diria para alguém que está começando na área? Tá. É, eu acho que os dois, mesmo os dois sendo do infoproduto, eles vão ter estilos diferentes. Então, eu sei de gente que, tipo assim, não gosta da velocidade, da exigência de energia mesmo. Por exemplo, com o lançamento gasta. O lançamento tem umas épocas ali, vocês sabem muito bem, né? Tipo assim, que a energia fica esgotada. Tipo assim, toda hora tem uma coisinha para resolver, toda hora tem. Pensando no tráfego mesmo, né? Toda hora tem um anúncio, um anúnciozinho para subir. Então, essa demanda de energia mesmo, você ficar toda hora atento. Você muitas vezes não vai ter os final de semana livre, né? Tem que ficar esperto. Então, para quem não quer perder o final de semana, tipo assim, o lançamento tem o perigo de você ter alguns hiatos aí que você vai ter que gastar energia, de investir energia. Eu acho o Perpétuo mais fácil de começar, porque Perpétuo você consegue validar muito mais rápido, né? Você coloca o dinheiro, tem resposta. Então, para quem está aprendendo, se a pessoa vai começar sozinha, tipo assim, eu não tenho um mentor de tráfego. Eu acho que o Perpétuo é mais fácil do que um lançamento. Com um lançamento, você vai ter que aprender teoricamente num curso e jogar na prática, você vai ter que rodar sozinho, né? Que é o caso da maioria das pessoas. O meu, eu fui jogado dentro do Wendel ali, né? Da máquina de lavar do Wendel e aprendi rápido. Fui obrigado, com uma semana me deram um lançamento para fazer. Gigantesco. Daí você aprende também. É bom. É outro jeito bom de aprender.
Uma Rodrigo fogueira, né? ocupado aí. Oh, É, mas tem um. Matheus entrou, eu falei, quer? Quero, receba. Tem um cara que ele até me perguntou hoje, ele falou, pô, mano, como que eu faço para pegar cliente? Tô começando. Eu falei, irmão, para mim a melhor maneira, vai em alguém, em alguma empresa ou alguém grande e entra lá. Ah, mas aí eu não vou conseguir escalar ganhos. Eu falei, pô, você tá começando agora. Você já quer começar escalando ganhos? Dá, lógico que dá. Mas é mais difícil. Eu preferia, vai lá, aprende, depois você consegue chegar com tudo. Você cria nome e etc. Então, isso daí que você trouxe é Faz teu real. nome, né? Pô, faz teu nome, velho. Calma aí, mano. Pô, começou agora já. Como eu escalo ganho? Então, eu peraí. utilizei esse caminho, né? Com É, um ano eu entrei no Wendel com, Você de tráfego. plantou, né? Tá colhendo agora, né? Eu 2 anos e muito isso meio. pro Igor. O Igor que já falei aqui no podcast, você tá colhendo bastante coisa hoje. Acho que é paciência, mano, é uma virtude, total. né, mano? Total, porque, Que É cara, porque você deixa de ser uma commodity, porque você já passou por momentos. A partir do momento que você entra numa operação grande, numa empresa, seja lá onde for de tráfego, você deixa de ser commodity, igual outras pessoas que não entraram, que estão ali, fizeram um pouquinho daqui, um pouquinho dali, elas viram commodity. Você não, porque você viu a parte de processos de empresa, você viu a parte de pessoas, você aprendeu a se comunicar, você aprendeu a se virar, como o Matheus falou, no meio da máquina de lavar no turbilhão, você passa às vezes por coisas que os outros não passam, como por exemplo, testar beta de Facebook, porque você está numa conta grande. Então, na minha opinião, no começo, você vê até a pessoa falando, eu peguei tantos clientes, eu tenho a minha liberdade, eu tenho isso, aquilo. Só que depois, essa pessoa vira commodity como várias outras. Você não. Porque você conhecia, e outra, fora o network que você faz e pessoas que vão te indicando para outras coisas. Então, é a parte não só do conhecimento de tráfego, é o conhecimento como empresa, como processos, como pessoas e o crescimento do network, entendeu? E eu vejo muito isso do Matheus, né? O Demetrios passa por isso. Pô, todo mundo que trabalhou com a gente está sempre indicando e a gente vê pessoas que trabalharam com a gente nos encontram em outros projetos. Por quê? Por conta disso, porque você criou essa linha, né? Então eu vejo muito uma, importante, a minha visão é muito importante isso daí para quem está e aí, começando, trazendo sabe? nessa parte até do networking que você trouxe, é um ponto. Até eu tinha essa visão de quando eu, agora há pouco tempo, comecei a mudar bem forte ela. Que a gente tem mania de, tipo assim, costume de ficar amizade com quem é da nossa área. E quem mais vai trazer ajuda para a gente, projeto, é das outras áreas. Quando eu falo assim da área, eu tô falando de tráfego. Tipo assim, é importante ter amizades, ter a bolha do tráfego, é importante, porque quanto que a gente consegue se ajudar hoje, porque manda um WhatsApp ali por um problema, resolve. Mas quem vai te arrumar cliente mesmo lá na frente, que é o que eu acho que nós três hoje temos, né? Tipo assim, a gente consegue muita indicação, é de gestor de projeto, é de social media, é de pessoal de disparo, é de Copy, estrategista. estrategista. Tipo É. assim, você tem que fazer amizade. Não, não é de interesse, não, mas no sentido mesmo de troca, porque você vai conseguir indicar as pessoas, você vai chegar em projeto, vai precisar de um gerente de projeto, aí você vai lembrar do web design. Então, essas profissões sempre tem que ajudar o tráfego, eles também vão conseguir te ajudar depois com indicação, obviamente, você trabalhando direito, entregando resultado. Exato, e quando você entra em empresa, isso vira, como você falou, vira orgânico, não é que vira uma amizade de interesse, mas, bicho, você é do tráfego, você tem que se comunicar com todo mundo. E imagina, você fala mais com o copywriter que trabalha com você do que com sua esposa, tá ligado? Porque você tá o dia inteiro ali falando aí, pede, pô, isso cria o vínculo. E com certeza um dia alguém vai falar para esse copy, preciso de um tráfego. Ele vai lembrar da pessoa que estava ali com ele no dia a dia fazendo a coisa acontecer. Então vira meio que uma parada muito orgânica, né, mano? Isso daí que ajuda pra caramba também nesse crescimento, né? O Matheus, você comentou que está numa agência de tráfego também, né? Como que é essa experiência, assim, para quem está começando? Eu, por exemplo, comecei com agência de lançamento, né? Eu achei que foi bastante positivo, porque eu tive repertório, eu consegui executar muito. Você acha que para tráfego também se encaixa esse cenário? Que tem muitos Tá. lançamentos, muito tudo que roda também, né? Ou não? Tem, eu trabalhei em duas agências 2 vezes, né? Igual eu trouxe lá no começo, ele foi muito importante, tá? A primeira agência, no mesmo sentido ali que o Rodrigo trouxe, tipo assim, às vezes tentar dar cabeçada sozinho, você vai demorar mais do que entrar numa agência. Então foi muito importante para entrar lá, que eu tomava conta de 15 contas de advogado. Então foi importante para eu acelerar um pouco o crescimento.
e agora eu atuo só com infoproduto. Então, tenho 3 lançamentos e um perpétuo que eu gerencio, bastante a parte operacional mesmo, do tráfego. Então, mas me ajuda, igual você falou, cria muitas variações, tanto jeito diferente que o estrategista pensa, que o copy desenha o funil, que o pessoal de edição faz anúncio. E quando você vê tudo isso funciona, tipo assim, de maneiras tão diferentes, sabe? Tem gente que faz lançamento só com uma coisa que não faz sentido nenhum. Ele tem resultado. O outro utiliza, sei lá o que, tipo assim, tem um com um CPL de R$ 1 que ele consegue resultado, e outro com CPL de R$ 14 também consegue resultado. Daí você começa a entender que não é só o tráfego, né? O lançamento é uma coisa muito maior que o tráfego e que a gente consegue ver todas as variações. Hoje, esses 2 exemplos que eu trouxe, eu trabalho com eles. Exatamente, CPL de um e CPL de 12, R$ 13. E os dois traz ROAS absurdos. O de Pô, eu 12 reais lembro, até ROAS eu lembro melhor. que o gestor de tráfego era muito avaliado, mano, baseado no CPL que ele trazia, né, mano? E, tipo assim, tem muita coisa que envolve, né? O Mas, próprio mano, mercado, igual. quando o cara traz isso, fala, não, porque vou avaliar você pelo custo do CPL e volume. Eu falo, pô, você é empresa de vender lead? Se você for empresa que vende lead, beleza, É, faz sentido. Agora, porra, não faz sentido algum que nem a gente, a sua meta de tráfego é esse milhão de lead. Você tá vendendo lead para querer isso daí de venda? Não faz É, sentido, cara. Tem várias e um, variáveis aí, né, que vão influenciar. e um ponto importante hoje que eu vejo também e tipo, isso em alguns lançamentos grandes, né? Lançamento, na minha visão, que fatura mais de 1 milhão, é lançamento grande. Que a parte de traqueamento é uma parte muito deficitária no mercado. Muito, 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 É muito. horrível o nível. É muito baixo o nível. Tipo E assim, tem gente gente que que faz capta lead. traqueamento. Ó, a gente já entrou em conta de traqueamento de gente que foi paga para fazer, que era bom. Cara, tudo duplicado, errado. Tem um cliente que a gente está modificando agora, que ele contratou uma pessoa só para isso, cara. Hoje em dia não é fácil o traqueamento igual era antigamente. Antigamente era bem mais fácil. Hoje em dia É, é mais complicado, né, cara? E influencia, para mim, influencia demais na aprendizagem da ferramenta, sabe? não, e a inteligência que traz depois, né? Esse Uhum. lançamento, a gente fez um debriefing semana passada. O cliente já tinha feito 21 lançamentos, nunca tinha usado traqueamento. Ele não sabia de onde o lead vinha. meu É, Deus. a gente chegou com o lançamento 22 com ele e já conseguiu, tipo, validar um monte de coisa, já conseguiu entender que tem público ali que ele devia usar 21 vezes e nunca trouxe ROAS. E ele continuava usando porque o lead era barato. E assim, ele entrou Mas eu vou te num falar que isso é ciclo. normal, cara. Isso é normal. Eu tô com um cliente que está indo para o 46º lançamento sem traqueamento, fazendo a mesma coisa, 46 lançamentos. Mesmo os anúncios, mesmo CPL gravado, mesmo tudo, 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 literalmente, e sem traqueamento. E eu falo, cara, essa galera tem que ir para algum culto, alguma igreja, porque eles operam milagre. Aí é o mesmo esquema, cara. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar um negócio, cara, também que a galera sempre pergunta, sempre vem a dúvida. Porque assim, não é fácil público frio rodar como você está falando, você tem que encontrar o público e tal. E aí, tipo assim, você fala, beleza, se eu tenho que encontrar o público, eu vou tirar da onde a ideia de público? Vou tirar do sovaco? Ah, decidi que eu vou pensar em público que interesse, sei lá, em kart. Como que você pensa isso? O que que você faz para analisar, para falar, bom, esses vão ser os primeiros interesses? Porque, cara, queira ou não, é o dinheiro da pessoa que vai. Por mais, pô, que é teste, aprendizado, show de bola. Mas a pessoa tem a grana que ela precisa ver rápido esse retorno no cliente. Então, como que você pensa no público frio que você vai escolher lá para começar os testes, para começar a rodar, cara? Qual que é a sua lógica? Tá. Pensando em interesse, tipo assim, o primeiro passo, acho que todo mundo tende a testar os mesmos. E eu não fujo também, não. Tipo assim, se é um produto de marketing, eu vou testar marketing digital, vou testar empreendedorismo, vou testar Hotmart, vou testar, fazer aqueles testes, acho que padrão, né, que todo mundo faz. Só que o que eu fazia no Wendel, eu faço até hoje, aí eu aprendi lá e acabo utilizando, é justamente tentar entender quem é a pessoa que compra. Então, dá um exemplo. Ah, uma faixa etária, né, que compra aqui é de 24 a 40 anos, é mulheres que moram
em São Paulo, e daí você começa a entender, e normalmente você vai entender isso por pesquisa, e tem algumas coisas que você consegue tirar ali na própria ferramenta, alguns testes, é justamente conseguir entender o entorno da pessoa. Então, a pessoa, a gente testou muito o Wendel e deu certo, né? Que era testar gato e cães. Então, assim, justamente porque a gente começou a ver que fazia sentido na persona da pessoa ser pessoas que talvez não tinham filhos e tinham animais de estimação. Então, acho que é justamente isso. A pesquisa vai ajudar muito nisso, tá? Tipo assim, você começar a sair e imaginar a pessoa. Ah, se é uma pessoa de 30 anos que trabalha com isso e faz aquilo, o que que ela faz na hora vaga, entendeu? Ah, igual você deu o exemplo, se ela faz kart ou se ela joga beach tênis. Aí você vai descobrir isso e dá para usar isso tudo depois, ainda mais se conseguir validar nos interesses, ajuda muito a trazer até nos próprios anúncios, né? Então, a pessoa não disse que ela joga beach tênis, por exemplo, nesse exemplo, mas você pode trazer alguma coisa ali que já arremeta para esse lado, que você validou no interesse, que aquele interesse é bom, a pesquisa, você sente alguma coisa ali na pesquisa, então pode ser uma linha de raciocínio, por exemplo, para a criação de anúncio, até às vezes na comunicação de página. Então, acho que a pesquisa é rei em muitos casos, né? Tanto lançamento, tanto perpétuo. Tem que ser muito baseado os próximos testes, tanto de página, tanto de criativo, muito em cima do que a pessoa respondeu e do que a pessoa é. Igual eu falei, nesse caso, da persona dela. Se ela tem tal idade, ela tende a fazer isso. Se ela tem tal idade, ela tende a gostar daquilo. Então, alguns padrões você vai conseguir identificar na pesquisa. Ô, Mati, lá no funil front-end do Wendel, quantos públicos e criativos você tinha escalado assim? Tipo, era muitos, poucos, tipo... É legal trazer esse bastidor, porque eu acho que a galera imagina que uma parada que, sei lá, normalmente é simples isso, né? Não tem nada, tipo, tão diferente. Ou para você é muito diferente lá o cenário. Não, lá a gente foi testando muito anúncio. Se eu não me engano, quando no começo do ano já estava batendo quase no 1.000 o anúncio, né? Tipo assim, a gente já tinha um ano e pouquinho de perpétuo, já tinha testado quase 1.000 anúncios. Então, e obviamente desses 1.000 anúncios, vários foram validados e alguns ficaram rodando mais de 8 meses, 10 meses. Então, na média, acho que a gente tinha mais de 100 anúncios validados em escala. Então, distribuído, eu não vou lembrar os números exatos, mas acho que tinha próximo de 20 campanhas ali escaladas, cada uma com um tipo, algumas de interesse, outras semelhantes, advantage. E, e público, obviamente, era menor. A gente devia ter uns 10, 12 interesses validados. No caso do Wendel específico, a gente tinha um problema, né? Que a parte de lookalike lá nunca funcionou tão bem. A gente sofria bastante isso com o lançamento e nesse front-end não era diferente. Então, nosso foco sempre foi interesse e muito, lá funcionava, né, pelo tipo de produto público aberto. Então, a gente testou muito e funcionou público aberto, segmentando só a idade, às vezes não segmentando nada, deixa o Facebook trabalhar, né, o Meta trabalhar e buscar. Então, funcionava. Acho que era mais ou menos isso. A gente tinha mais de 100 criativos validados, mais de 1.000 anúncios testados Bom, hein? e E o lookalike, mano, tem funcionado hoje em dia em algum lugar para você? Para mim, tem. mano, toda vez que eu fui fazer, tá difícil. E tem funcionado em perpétuo, não, em lançamento eu tenho conseguido algumas validações e, em geral, eu tenho trazido ROAS no final ali, quando eu cruzo os dados depois com de captação com venda, tem saído em lançamento, em perpétuo, a maioria é interesse. E, mano, você que é um cara aí que tá num campo de batalha, você chegou a rodar alguma coisa Latam já? Ou não? Pouco. A gente Ixi, teve esse então eu vou ter que projeto te indicar um amigo, cara. Vou ter que te indicar um amigo para ver se para você me roda um ensinar. pouco mais aí. É, É, ele rodou, né? Esse próprio e-book que a gente rodava no Brasil, a gente fez alguns testes do Latam, principalmente Colômbia e México, acho que eram os dois principais países. Tinha algum outro país que a gente testava um Estados pouquinho mais também. Unidos. Isso, Rodou para latinos nos Estados Unidos. isso o público lá é grande, né? Então, eu lembro que a gente testou, mas a gente sofria muito quando a gente trazia, igual eu falei, a gente desenhava o funil, a gente ficava muito longe, a gente sofria, na época lá, a gente sofria muito com o CPM, o CTR
não respondia, a gente não conseguiu acertar a oferta, sabe? Acho que né, eu sentia que tudo lá precisava de um ajustezinho. Então, eu testei, mas eu não vou lembrar a verba, mas foi pouca coisa. Foi tipo uns 2, 3 meses que eu atuei ali no projeto. A gente investiu alguns R$ 1.000, mas foi muitos, perto da escala que a gente tinha no Brasil. Olha que interessante, né, mano? Uma coisa que funcionava aqui foi jogar pro Latam, não funcionou. Nem a oferta, nem comunicação, nem tráfego, né? Ou seja, é muito situacional, muito comportamento da audiência. Tem que ter essa leitura, né? Não é replicar e buscar e ter essa leitura e direcionar, né? Tipo, ó, galera, não tá funcionando porque o comportamento aqui é outro, e Você tem que etc. entender a parte cultural, né, cara? Sempre quando você vai É. rodar fora, para mim lá um dos problemas é porque quando rodou, não rodou o e-book que fazia 20 maneiras pela internet. Era na rua. Tinha vender água no e-book, por exemplo. Então, é muito a parte, cara, é cultural do lugar. Desde a cultura até de pagamento, cara. Ah, tem lugar que não pagam cartão de crédito, tem lugar que não sei o quê. Então, antes de você rodar, você tem que entender o cultural. Claro que venda é venda no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, eles são 10 mil vezes mais capitalistas ainda. Então, eles compram tudo. Lá nos Estados Unidos, aquelas páginas horríveis, porcas, são as que mais convertem. Você chega com uma página bonita, não vai ter o mesmo. Então, é muito cultural. Cores, quais são as cores que não são legais? Né? Pô, que tipo de fala? De repente, você está usando ali uma palavra, no México é boa e na Colômbia não é. E você usou o mesmo espanhol para todo mundo. Então não tem jeito, cara. Rodar Latam tem que entender um pouco da parte cultural. Senão acontece isso, que nem a gente, joga lá a promessa e vai. Com um e-book antigo, que não era bem mais ou menos, é uma pessoa que não conversava com a maneira que era o público, aí não dá escala. Até deu ROAS, mas não deu escala, né? Então, É que a gente a trata também cultura é Latam como um. uma coisa só, né? E É, Latam é É. muita coisa, né? O que, tipo assim, qual que é a semelhança que a Argentina tem com o latino que mora nos Estados Unidos? Tipo assim, eles estão muito longe, até geograficamente, é, o culturalmente, mexicano e o argentino são muito diferentes, tem palavras, não tem como. tudo, né? Ô, Matheus, e aí, cara, olha só, se a gente for elencar então, vamos lá. Qual é a mágica? Porque todo mundo que contrata o gestor de tráfego, na real, ele está contratando um mágico. Ele está contratando alguém que vai resolver os problemas. Então, eu quero saber a mágica. Se a gente for elencar, então, sei lá, 2 ou 3 pilares, você decide, que você possa aconselhar para a galera aí de tráfego que vai fazer perpétuo, para eles melhorarem no perpétuo deles, no dia a dia, no tráfego. Quais são os 3 pilares fortes aí que você aconselharia, mano? Acho que o primeiro e que vai é um pilar bem maior que os outros, é o que a gente tem conversado, teste de criativo. Então, criativo ele vai mandar no funil e teste. Então, não adianta colocar 5 criativos e achar que vai para sempre vender, não vai vender. Então, teste criativo, pensando bastante na parte de tráfego, essa parte de público que a gente conversou bastante. Então, é importante você entender o porquê, talvez, igual a gente tem conversado, o público frio, principalmente, que o quente, você testou ali envolvimento, testou seguidor, video view, ele vai secar, né? Tipo assim, ele vai esgotar as possibilidades. Mas o frio tem infinitas possibilidades que dá para a gente testar. É um pilar bastante importante. E o outro, pensando bastante no tráfego, para a gente não ir para essa parte de oferta disso, exatamente conseguir entender aonde no funil você está perdendo muita gente. Então, o papel do gestor de tráfego, muitas vezes, é achar o problema, tipo assim, apontar o problema. Então, o problema está na página. Você descobriu por causa que a métrica está dizendo que é na página. E é importante depois também chegar com uma possibilidade de solução, né? Mesmo não sendo a sua área, por exemplo, página, muitas vezes não é relacionado a tráfego, o problema. Às vezes é problema de carregamento, às vezes a página é feia mesmo. Acontece página mal distribuída, mal montada, mas é importante chegar, pega uma, digita na internet, é fácil achar no Google hoje outra página, procura uma página boa, traz como referência, explica por que que aquela ali funciona e a sua não. Então, eu acho que é criativo, muito maior que os outros, público, e entender o funil como um todo. Perpétuo nada mais é que um funil, né? Tudo no tráfego é um funil, mas o perpétuo é o funil mais clássico. Todo dia é um desenho de um funil perfeito, né? Entre a pessoa ver o anúncio e comprar lá na frente. Então, entender aonde você está perdendo as pessoas é trazer clareza, né? Você acha que você acalma as pessoas quando você consegue mostrar que você está entendendo que o problema é aqui.
A gente precisa atuar nessa. Tangibilizar os dados, né, cara? Tangibilizar o caminho, tangibilizar os dados. O seu cliente fica muito mais tranquilo de que você realmente está olhando e ele está conseguindo ver tudo aquilo lá. É da melhor maneira. Demetrios, olha só, Tráfego, cara. tráfego é o funil perfeito, hein? Gostei dessa. O perpétuo funil perfeito, né? Ô, É a resposta Demetrios, diária, né? sabe o que eu tô pensando aqui, cara? Eu não me lembro. Qual Que? que é a pergunta que a gente falou que sempre ia fazer no final para todo mundo que viesse, que a gente mandou pro Rafa, pro pessoal. E eu não me lembro da nossa Caramba, pergunta, cara. Você que... também não. Matheus, a gente tinha alguma pergunta, mas assim, ó, você já deu o conselho dos três pilares para a galera, eu acho que já ajuda e acho não, né? Eu tenho certeza que todo o papo que a gente teve aqui vai ser agregador para as pessoas, para a galera começar a ver, entender, melhorar ali no Perpétuo e tudo mais. Inclusive, Demetrios, estou até pensando nos próximos presenciais que a gente gravar, vamos ver se dá para levar um tablet para a gente mostrar algumas coisas na tela lá também. Acho que seria bacana, né, Uhum, cara? A gente fazer isso sim. no presencial. E quem sabe, se a gente arrumar um patrocínio aqui para o nosso Tráfego Cast, o Matheus não consegue vir um dia no presencial fazer com a gente e a gente conseguir mostrar algumas coisas ali, né, Demetrios? É isso. Já fica aí a dica, ó. Se você quiser patrocinar o Tráfego Cast, estamos online aí, ó. Quer ver sua marca aqui, ó, para milhões de pessoas do marketing digital, gestor de tráfego, performance, É né? isso. É isso. Cara, Matheus, primeiro te agradecer, meu amigo. Muito obrigado ali pelo convite, pela presença, por vir bater esse papo com a gente, por trazer aí um pouco do seu conhecimento para agregar com todo mundo que está assistindo. Foi um episódio muito legal, muito bacana, né? Eu admiro, e é bem legal ver a sua evolução, né? Desde lá de trás, quando você começou no Endo até agora, é um crescimento, assim, meteórico. Então, parabéns também aí, cara, pela sua evolução, pela sua entrega, né? E obrigado mais uma vez. Demetrios, meu amigo, mais uma vez, estamos junto. Muito obrigado aí, cara. Valeu pela presença também, meu amigo. Obrigado, valeu, galera. Mais um Tráfego Cast. Mate, valeu por estar aqui participando com a gente, foi muito massa. Deixa aí suas redes sociais, a sua frase que você quer estampar no outdoor, assim, antes de finalizar o podcast. Qual frase você deixaria para os gestores que estão assistindo aqui? Nossa, a frase. Ah, eu acho que, tipo assim, eu tava conversando isso essa semana, que o pessoal entra no marketing já, trazendo até pro meio que a gente trabalha, né, de infoproduto, e acha que vai conseguir resultado muito rápido. Então, acho que é só paciência e trabalhar direito que o resultado vem. Igual a gente estava conversando, é só plantar, tipo assim, planta bastante tempo, e lá na frente e colhe rápido quando colhe, né? Tipo assim, a gente tinha bastante reflexo disso. E quando você trabalha bastante tempo plantando, mostrando o seu trabalho, lá na frente você vai colher bastante resultado. Obrigado vocês dois também pelo convite. A gente conversa bastante, eu já falei para vocês, né, o tanto que eles me ajudaram também a desenvolver. O Rodrigo, primeiro, né, que me puxou lá para o Wendel, com certeza foi o melhor passo e o maior que eu dei ali, foi ter entrado no Wendel para acelerar meu desenvolvimento. Depois conheci o Demetrios lá dentro, a gente conseguiu desenvolver, fazer bastante coisa junto, conseguiu aprender. Então, obrigado vocês dois pelo tempo aí, né? Até hoje a gente consegue conversar, trocar bastante ideia, desenvolver bastante coisa. Obrigado. Acho que a minha rede social, vocês deixam até colocadinha, né? Arroba aí. O meu é arroba Matheus Brandão G lá no Instagram. De vez em quando eu apareço lá, falo um pouco de tráfego e um pouco de corrida também, que eu gosto. Boa, Boa. verdade. Matheus traz muita coisa de corrida, traz os pacing, traz o que ele corre, é animal, é bacana. Galera, é isso. Quem acompanhou até agora, obrigado você que acompanhou o Tráfego Cast até agora. Vai lá, segue a gente no Instagram, o Instagram é @tráfego.cast. Deixa seu comentário, deixa aqui sua curtida, seu comentário. Segue a gente aqui também. Vai no Spotify se você não consegue ouvir, se você não consegue ver agora no YouTube, então vai no Spotify, que também a gente já está no Spotify. Deixa o seu comentário aqui, sei lá, sua crítica, seu comentário, sua sugestão, enfim, o que for, mas comenta aqui que isso ajuda bastante a gente, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado aí todo mundo que acompanhou agora, Matheus, Demetrios, tamo junto e até o próximo.